Amém? Glória a Deus. Nós lemos que em 2 Pedro, capítulo 3, 18, crescei na graça e no conhecimento. Deus, tomando a boca do profeta Oséias, chega a dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus de Nazaré, ele foi confrontado com uma seita sobre casamento, que havia um homem, havia uma mulher que casou com um homem e o homem morreu, veio seu irmão, casou, depois outro casou, 7 irmãos casaram com ela, nenhum teve filho, e perguntaram ao mestre, na ressurreição, quem será o esposo dela? Se todos disseram, teve, Naquela época, quando um irmão não dava fruto e morria, o outro irmão que era solteiro podia casar com a viúva, Era uma tradição para dar semente, continuidade, honrar o seu irmão. Então, aqueles homens daquela seita perguntaram tais palavras ao Senhor Jesus Cristo. Mateus 22, 29 está escrito: e Jesus de Nazaré falou para eles: errais por não conheceis as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Amém, igreja? Quem aprendeu? Glória a Deus. Lá não existe casamento não, nós vamos ser transformados. Nós não precisamos mais dessas coisas terrenas, como casamento, como construir família. Lá nós seremos transformados. Esse corpo corrompido a um corpo incorruptível. Amém? Seremos como os anjos de Deus. Mateus 22, 29. Amém? Louvado seja Deus. Igreja, todos nós, eu acho que já tem uma base, que o estudo é sobre bibliologia. Bibliologia quer dizer estudo sobre a Bíblia. Muitas pessoas, se você perguntar muitas coisas da Bíblia, quem é o autor da Bíblia, quantos livros a Bíblia tem, o que é texto, o que é contexto, a pessoa não vai dar conta de responder. Por quê? Porque não foi com a escola dominical. A pessoa só pode ensinar aquilo que ele aprende, sim ou não? Louvado seja Deus. Mas quando eu chegar lá, o Espírito Santo vai falar. Ele vai, aleluia, ele vai te mostrar, ele vai te lembrar daquilo que você aprendeu. Quem sabia disso? Jesus falou assim: tudo que eu vos ensinei, o segundo Consolador, ele vai lembrar vocês daquilo que eu transmiti para vocês. Amém? O Espírito Santo, ele é, aleluia, o nosso professor. Amém? Ele nos lembra das coisas boas que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Alguém me perguntou muitas vezes, não só alguém, mas muitas pessoas perguntam: missionário, como é que você tem tantos versículos da Bíblia na mente? Eu falei: irmão, se não for o Espírito Santo, a gente não dá conta de pregar, a gente não dá conta de falar, porque é tanta coisa, a mente da gente é tão sobrecarregada, mas o Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo que nós estudamos. Por isso que o estudo é muito importante. Crescer na graça e no conhecimento. Amém? Louvado seja Deus. Introdução do nosso estudo. Glória a Deus. O nosso assunto, o nosso assunto é o estudo introdutório e o auxílio das Sagradas Escrituras. Um ponto saliente nele é a história da Bíblia, mostrando como chegou ela até nós. A necessidade desse estudo é que, sendo a Bíblia um livro divino, veio a nós por canais humanos, tornando-se assim divina humana, como também é a palavra viva, Cristo, que se tornou também divino humano. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O próprio Verbo, o próprio Deus, ele tirou de si, se fez carne e habitou entre nós. João descreve a natureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus, irmão. É por isso que os judeus sentiram dificuldade de entender que Jesus Cristo é o próprio Deus, Porque há um só Deus, Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
eles se amam tanto que eles se tornam um só Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou: eu e o Pai somos um, né? Aí os judeus ficavam doidos, pegavam pedra, né? Não entendia porque estavam debaixo de uma profecia. Até hoje Israel não entende, aleluia, quem é Jesus o Nazareno, né? Mas na grande tribulação, né? Quando as nações tentar derrotar Israel, a Bíblia diz que Jesus virá com poder e grande glória para salvar Israel na guerra do Armagedon. Uma hora nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Nosso estudo hoje é mais um pouco voltado para as Escrituras Sagradas. Pela Bíblia, Deus fala em língua humana, para que o homem possa entendê-lo. Por essa razão, a Bíblia faz alusão a tudo que é eterno e humano. Ela menciona paisagens, montanhas, rios, desertos, mares, climas, costumes, culturas e essência. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vertiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como o nosso modo de pensar distante. O autor da Bíblia é quem? Deus. Mas os escritores foram homens, na linguagem figurada dos salmos, das diversas outras partes, para que o homem compreenda melhor o que Deus lhe quer dizer. Isto também explica muitas dificuldades aparentes, contradições do texto bíblico. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, tá bom? Mas está aqui para nós aprendermos com os outros, né? E os irmãos estão entendendo sobre o estudo, né? Necessidade do estudo das Escrituras. Por que devemos estudar a Bíblia? Ele é o único manual do cristão, na vida cristã e no trabalho do Senhor. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Tá bom? Quem tiver uma canetinha, quiser marcar os versículos, tem caneta aí, eu tenho uma caneta aqui, tá bom? Esteja marcando. Alguns versículos, está verbalizando para você estar meditando depois. Está em Efésios 2,10, né? A pergunta foi: por que devemos estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é o manual do cristão, tá bom? Por que nós devemos estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é o manual do cristão. Quem está entendendo? O que é manual? Você compra ali um computador, né? Aí vem um manual para você entender como ligar, como mexer no software e tantos aplicativos que há dentro do computador. Você compra um motor, né? E ali vem um manual para você poder montar o motor e trabalhar para não danificar o motor. Então, né, estou pegando as coisas naturais para simbolizar as coisas espirituais para a nossa vida nessa noite. Amém? Então, a Bíblia deve ser estudada porque a Bíblia é o manual da nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para o trabalho do Senhor Jesus. Se nós não estudar as Escrituras Sagradas, nós não vamos entender, não vamos saber trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos sempre estar meditando na palavra de Deus. Alguma pergunta? Ela alimenta as nossas almas. A Bíblia alimenta a alma de cada um. Tem pessoa que fala assim: poxa, eu estou morrendo. Por quê? Porque eu não estou ouvindo a palavra. A palavra que eu estou ouvindo não está me alimentando, né? Quem sabe que a palavra de Deus é comida? A palavra de Deus, ela é comida para a nossa vida. Jeremias capítulo 15, verso 16. Jeremias assim: ouvindo as tuas palavras, logo a comi. Amém? Louvado seja Deus. Então, como a palavra de Deus nessa noite, né? Mateus 4, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vai falar sobre o alimento da nossa alma. Amém? A palavra de Deus é alimento. Por isso, a necessidade da escola dominical. Por isso, a necessidade desse estudo, para nós ser alimentados e
e aprender sobre as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. A Bíblia, a palavra de Deus, é um instrumento que o Espírito Santo vai nos usar para o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela enriquece espiritualmente um homem que conhece as Escrituras Sagradas, que medita na palavra de Deus. Ele é uma pessoa rica espiritualmente, porque ela vai ter um tesouro dentro dela. Quem sabia disso? Né? Ela vai ter a palavra, né? Muitos homens, muitos reis, muitas pessoas grandes da terra almejavam ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra, né? Ouvir o Messias igual nós, e não tiveram essa oportunidade. É por isso que a palavra de Deus é tão preciosa para a nossa vida nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está no livro de Salmos 119, número 72. Glória a Deus. Alguma pergunta? Você fica à vontade para perguntar. Missionário, espera um pouco que eu quero olhar aqui na Bíblia. Fica à vontade, tá bom? Se tiver alguma dúvida, perguntar. Ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Salmo 119, número 72. Efésios 1, 17. E 1 Coríntios, capítulo 2, 10. Quem sabe dizer quantas promessas há na Bíblia? Há tantas promessas na Bíblia. Olha aqui o que diz aqui, ó. Um renomado escritor cristão afirma que há 32 promessas na Bíblia toda. Amém? Ele pesquisou e achou 32 mil promessas na Bíblia, né? Promessa do começo até o fim de tudo. Amém? Como devemos estudar a Bíblia? Quem sabe? Né? Glória a Deus. Olha o que está escrito. A Bíblia, leia a Bíblia, conhecendo o seu autor. Quem sabe dizer quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. E é a única pessoa que, quando a gente está lendo a Bíblia, ele está presente. Quem sabia disso? Todos os estudiosos, todos os autores que escreveram livros, poesia, né? Eles lêem os livros, mas eles não estão presentes. Agora Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está presente. E eu tenho algo mais forte para você. Quando você verbaliza a palavra, o próprio Deus está dentro de você. Meu Deus, é muito forte, né? Glória a Deus. A Bíblia, conhecendo o seu autor, ela é o único livro cujo autor está presente. A Bíblia é o livro cujo autor está sempre presente. Ele está presente nessa noite aqui, viu? Quando é lida, o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Amém? Quem interpreta a Bíblia? O Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. O tema central de toda a pregação. Houve um grande homem que falou assim: se você pregar e você não falar do Senhor Jesus, a sua pregação não foi boa. Ele falou assim: por quê, irmão? Nós vamos aprender que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia faz menção de Jesus Cristo. Dos profetas aos cantares, aos salmos, aos livros poéticos, todos fizeram menção do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Eterno. Amém. Então, o centro é
é Jesus Cristo. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio. O homem que lê a Bíblia, ele é sábio. Por quê? A Bíblia é um manual do cristão, nós aprendemos, que nos ensina a viver socialmente e espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa que ele tem base bíblica, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa de postura, ele é uma pessoa de caráter, ele é uma pessoa que transmite Jesus Cristo. Ele, aleluia, é testemunha de Jesus Cristo na terra. Amém? Glória a Deus. Então leia a Bíblia para ser sábio, crê na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Amém? Quem está entendendo? Lê a Bíblia para ser sábio, crê na Bíblia para ser salvo, aleluia, e praticar a Bíblia para ser santo, tá bom? Esses 3 ingredientes nós precisamos adquirir todos os dias para a nossa vida. Alguma pergunta? Não, né? Pode continuar? Leia a Bíblia diariamente. Quem leu a Bíblia já hoje? Levanta a mão. Só elas. Está vendo? Nós temos que ler a Bíblia diariamente. Nem que seja um versículo, não lê todo dia. Lê pelo menos um versículo todo dia. Todo dia você precisa comer, sim ou não? Sim. E por que você está ficando sem comer a Bíblia? É para comer a Bíblia, pai. Teve um povo aí, né, fora do Brasil aí, que pegaram esse versículo, comer a Bíblia e estavam comendo a Bíblia, né? Quem viu o vídeo? O povo está comendo a Bíblia. Não é para comer a Bíblia, não é para comer a palavra. Amém? É para estudar, é para meditar na palavra, é para se alimentar na palavra. O povo está rasgando a Bíblia, comendo a Bíblia. Eles querem para a Bíblia ficar dentro deles. Falta de conhecimento. Amém? Quando fala assim, comer a Bíblia, irmão, é nós, ó, como por aqui, ó, não é pela boca, não é por aqui, ó, e desce a nossa coração. Quem sabia disso? Grita esse aluno seu aí da frente, ó. Oi? Esse aluno seu aí da frente, grita o nome dele de vez em quando. Tá certo. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 119, número 11, ele chega a dizer: escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Olha como é importante nós meditar todo dia na palavra do Senhor. O que é que diz o salmista no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos pecados, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Oh glória! Pois será como a árvore plantada junto ao rio, né? Aonde na sua própria estação dá o seu próprio fruto. Eu estava meditando nesse salmo. Eu morei na roça lá no estado de Pernambuco e havia um pé de manga rosa, né, plantado perto de um barreiro. Aqui fala barragem, né? Na Bahia fala barragem, lá fala barreiro. E as raízes daquele pé de manga entravam dentro da água. E na época de seca, todos os pés de manga estavam sequinhos, estavam murchinhos, e aquele estava verdejante com fruto. Assim é você, meu filho. Assim somos nós quando nós meditamos na palavra de noite. Pode vir tempo ruim? Pode. Mas o Espírito Santo, irmão, ele vai te sustentar. O Espírito Santo vai te fortalecer. Porque aleluia, você está meditando e a tua raiz está na água da vida. Deixa eu ver quem está entendendo. Eu sou pentecostal, viu? Tem pessoa que pensa que eu faço barulho e é o ensino, viu? É o ensino, não é nem pregando, estou pensando em dar lugar aqui, né? É porque a alegria, irmão, do Espírito Santo contagia. A Bíblia vai dizer que quando Davi, ele, aleluia, foi buscar a arca, irmão, Israel ficou sem a presença de Deus. Israel, aleluia, ficou sem a glória de Deus. Aleluia. Mas quando Davi foi buscar a arca, né? Houve um menino que nasceu entre os filhos do sacerdote, que diz, aleluia, que é Icabô o nome do rapaz. Quer dizer, a glória de Deus foi tirada, a glória de Israel foi tomada. Mas Davi, aleluia, juntou os melhores soldados e foi buscar a
a glória de Deus. E quando Davi trazia a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, a glória de Deus no meio do seu povo, a Bíblia diz que Davi vinha dançando, Davi vinha bailando na presença do Senhor. E nessa noite a arca de Deus está presente, a presença do Espírito Santo é real nesse lugar. Esse professor é pentecostal. Eu creio que antes de acabar esse culto aqui, né, antes de acabar esse ensino, né, irmão? Glória a Deus, vai estar cheio do Espírito Santo, cheio da graça do conhecimento, cheio da graça do conhecimento. Segundo Pedro, capítulo 3, 18, tá bom? Não esquece. Crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Leia a Bíblia diariamente. Deuteronômio 17, verso 19. Presume-se que 90 dos crentes não leem a Bíblia diariamente. Irmão, o livro da Bíblia, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o menos lido do mundo. Quem sabia disso? O povo é uma preguiça. Por que a gente pega a Bíblia e dá um sono? Por que será, hein? Por que a gente se fadiga tão rápido a Bíblia? Que será, hein? Por quê, irmão? Porque o adversário não quer que nós aprendamos a Bíblia Sagrada. Porque quando nós aprendemos as Escrituras Sagradas, nós se libertamos de muitas coisas. Quem sabia disso? Jesus Cristo falou em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é a palavra, é Jesus. Conhecei a verdade, que a verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem alguma pergunta? Sempre eu vou estar perguntando, que a meus irmãos estão com vontade de perguntar, fica à vontade, tá bom? Lê a Bíblia com a melhor atitude mental. Não podemos ler a Bíblia, não sobrecarregado. Não. Lê a Bíblia com calma. Pesquise o que você, às vezes você não entendeu, pesquisa, pergunta a alguém que entende do tema, do texto, contexto que você está lendo. Por quê, irmão? Porque, um exemplo, você está na escola, a professora está lá ensinando, ou o professor está ensinando. Aí você não entendeu, aí você engole sem entender, lá na frente você vai se perder. Né? Vai chegar a prova e você vai falar assim: eu não entendo isso aqui não. Né? Então sempre nós temos que, quando nós lê a Bíblia não entendeu, pesquisa em livro, né? Nós temos aí agora as redes sociais, né? Google, isso tem Google, né? Que a gente pode fazer pesquisa. Hoje está muito bom, né? Na época eu era menino, não tinha esse negócio aí, era mais difícil, né? Mas aí nós temos que ir lá para biblioteca, lá, né? Caçar livro, e era muito dificultoso. Hoje não, hoje está. Pois é, mas nessa dificuldade, eu creio que tinha pessoas mais fervorosas, mais com temor, mesmo sendo mais difícil, né, missionário? Que hoje você fala, tem essa facilidade. Aí já que o senhor citou também esse nome aí, nem todos nós tem, e eu mesmo sou leiga totalmente sobre celular. Celular eu só sei mandar um áudio e receber, e eu passo no YouTube que eu escolho ali uma palavra ou oração. Nessa situação aí eu não me identifico, porque eu não tenho esse aprendizado, e posso que tem mais algum dos irmãos aqui que também não. E também, ia perguntar ao senhor, que pode parecer mais irmão que não tem leitura. Essa pessoa, ela pode ouvir a Bíblia em áudio, pode ter essa instrução também. Isso que eu quero perguntar para o senhor, porque esse cuidado a gente tem que ter, porque estamos aqui, mas tem pessoas aqui que não sabem. Tem pessoas
ler, ela pode, através de ouvir. Então, com certeza. A Bíblia vai nos declarar que o apóstolo Pedro, né, antes da sua, de se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele viveu a sua vida na pescaria. Era uma pessoa idólatra, era uma pessoa que passou sua vida na pescaria, não estudou, era uma pessoa que não sabia ler, era uma pessoa simples, né? E a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus ensinou ele, né? Ele pregar, ele falar das coisas sagradas, a tal ponto que quando eles, ali em Atos capítulo 3, que eles entraram para orar no templo, né, e passaram pela porta formosa, era colocado um homem ali, né, paralítico, e a Bíblia vai dizer que ele falou assim: olha para nós, aquele homem pediu uma esmola, ele falou: olha para nós não tem prata, mas não tem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. E por causa desse grande milagre, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes pegaram Pedro, pegaram João e levaram preso, né? E a Bíblia diz que eles falavam ousadamente no nome do Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de foram falar para ele: olha, esses homens são idólatras, esses homens são simples, mas como é que eles sabem de letra, né? E eles pregavam ousadamente, porque o próprio Jesus ensinou ele, né, pregar, e o Espírito Santo agora estava dentro deles, né, e eles pregavam numa ousadia sobrenatural, né, e eles ameaçaram, né, aqueles homens para que ele não ensinasse no nome do Senhor Jesus. Ele falou: mais vale obedecer a Deus do que o homem. Amém? Então tem pessoas que não sabem ler, mas tem pessoas que é tão cheio do Espírito Santo, tem pessoas que está na igreja, está já tem outro que pensa que é o bonzão, o pregador está pregando, a pessoa está ali no WhatsApp, a pessoa está mastigando chiclete, a pessoa está conversando e não presta atenção no pregador. Irmão, tantas pessoas desejariam ter esse privilégio que nós temos e não tem, irmão. Tem pessoas aí fora do Brasil que eles perdem a sua vida, né? Os policiais entram e metem tiro nos nossos irmãos. Muitas pessoas morreram por causa do Evangelho, né? Nós somos a semente dos cristãos. Eu ganhei um livro, né, Fran? Um pastor me deu um livro muito bom que fala batalha, o bem contra o mal, né? Batalha espiritual. E nesse livro eu estava lendo, irmão, e eu vi quantas pessoas perderam a sua vida por causa de Jesus Cristo. E quanto mais eles matavam os cristãos, né? Teve um que falou assim: olha, esse sangue está sendo derramado, né? Vai germinar igual capim. E a Bíblia vai dizer, né? Aleluia, que os heróis venceram, né? Venceram com força. Louvado seja Deus. Quanto mais eles oprimiam os cristãos, mais os cristãos cresciam, a tal ponto que os imperadores, né, os papas, vai falar naquele livro lá, tem os anos, tem as décadas, tem o nome das pessoas, muito bom esse livro. Vai falar que eles usaram de estratégia, né, o diabo usou de estratégia de fazer santos, né, fazer os apóstolos, boneco apóstolo, fazer Jesus, fazer Maria, e aí aonde foi corrompendo, né, e por aí sucessivamente. É muito bom o livro, né? Aí entrou essa causa de adorar Jesus feito de mão de homem, mas os verdadeiros cristãos se manteram na posição, né, não se importando de perder as suas vidas. Muitos tiveram que correr, fugir, escapar pela sua própria vida. Há uma batalha espiritual até hoje, mas o cristianismo não é esse cristianismo que estão aí, né, pregando. Não, o cristianismo não pode ser Tomé. O cristianismo tem que servir a Deus por fé e não por vista. Quem está entendendo? Tem mais alguma pergunta? Então tem pessoas idólatras, pessoas que passaram a sua vida inteira ali na roça, né? Não teve tempo de estudar, de ir na escola dominical, mas quando ele vem na igreja, né, ele ouve a palavra, ele guarda a palavra, ele persevera na palavra. Eu conheço pessoas que não sabem ler, mas a humildade daquela pessoa é tão grande que contagia. Você chega perto da pessoa, você começa a chorar. Né? Eu fui para uma cidade lá em Goiás, que o povo simples da roça nunca foi na escola, mas a simplicidade, a educação daquelas pessoas é tão grande, o Espírito Santo é tão forte na vida daquelas pessoas, que ele começa a conversar com ela e começa a chorar, né? Aí ele perguntou:
missionário, por que você está chorando? Falei, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí ele foi, me abraçou e a glória desceu naquele lugar. A pessoa foi curada. Tem pessoas, irmão, que nunca foi numa escola, mas é tão cheia de Deus, é tão cheia de amor pelo próximo, né? Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu cheguei nessa cidade, eu fui contagiado pelo carinho de cada um de vocês, pelo amor. Eu falei, meu Deus, me tira daqui depressa, senão eu vou acabar ficando. Quem lembra disso? Até eu falava, né? O povo aqui, vocês são um povo maravilhoso, né? Se vocês for lá no estado de Goiás, São Paulo, tem pessoas boas? Tem, mas existe muita maldade, muita malícia, ninguém ajuda ninguém, ninguém tem amor a ninguém, é cada um por si, Deus por todos, mas aqui não. Aqui é um povo humilde, um povo simples. Então, eu vejo Deus na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Ai, mas está tão bom, né? Já foi embora o nosso horário. Já estamos terminando, viu? Leia a Bíblia leia a Bíblia toda. Como o aluno pensa compreender um livro que ainda não leu do princípio até o fim. Mesmo lendo a Bíblia toda, não a entendemos completamente. Não há no mundo ninguém que a esgote a Bíblia. Por mais que a gente estuda a Bíblia sempre se renova. Quem sabia disso, irmão? A palavra de Deus, ela nunca se envelhece, irmã Helena. Eu novo convertido, irmão Ismael, eu vi o povo falando de cachorro, né? Voltou o próprio voo, não sei o que, os cães não herdaram aí no céu. Falei, meu Deus do céu, o que a Bíblia quer dizer com isso? Né? E aí eu peguei e orei, dobrei meu joelho e orei. Falei, Espírito Santo, o que quer dizer que os cães não herdarão o reino do céu? E quando eu dormi, né? O Espírito Santo falou, meu servo, os cães são os crentes desviados. É aqueles que comeram a palavra, né? E vomitaram, né? Então são as pessoas desviadas. Eu falei, obrigado, Espírito Santo. Então, lá em Provérbios, 2 Pedro também fala sobre esse provérbio, né? Que o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Não tem pessoa que fala assim, Jesus me libertou da bebida, Jesus me libertou disso, daquilo. Como é a pessoa que está praticando, está desviada? Então voltou a comer o seu próprio vômito, né? E o Espírito Santo me ensinou. Amém? A Bíblia, ela, por mais que a gente estudamos a Bíblia, né? Não há no mundo ninguém que esgote a Bíblia. Ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos, mais nós ficamos cheios, mais o Espírito Santo vai revelar, mais o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. É muita coisa aqui, meu irmão. A Bíblia é um livro antigo. Os livros antigos tinham a forma de rolo. Jeremias 36, versículo 2, vai falar sobre o rolo, tá bom? A Bíblia tinha a forma de rolo e era feito de papiro ou pergaminho. O papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios, lagos banhados no Oriente Próximo, cuja entrecasca servia para escrever. Essa planta existe hoje no Sudão, na Galileia e no Vale de Saron. As tiras extraídas do papiro eram colocadas uma às outras até formarem um rolo de qualquer extensão. Em certa versão da Bíblia, o papiro é mencionado como jugo de papiro. Deriva-se a nossa palavra papel. Seu uso escrita vem de 3.000 anos. Amém? Pergaminhos, o que é pergaminhos? Pergaminhos é pele de animais, né? Era escrevido em papiros, né? Que era a casca de uma árvore, eles juntavam e colavam e ali escrevia, né? E também tem os pergaminhos que era extraído do couro, era escrito no couro, né? Aí, ó, pergaminhos é pele de animais, curtida e polida, utilizada na escritura.
e material gráfico. Melhor que o papiro, seu uso é mais recente, vem dos primórdios da era cristã. Apesar de já ser conhecido antes, a Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam unidos uns aos outros, como temos agora em nossa Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses. Quem inventou o papel foi os chineses, não é? Bem como do prelo de tipos móveis, inventada em 1450 pelo alemão Gutenberg. Vocabulário. Só vou ler isso para ir embora, tá bom? Já passou do horário. Meu Deus, 7:03, tá bom, né? Esse vocabulário da Bíblia, esse vocabulário não se acha no texto das Sagradas Escrituras. Consta apenas na capa, donde, pois, nos vem, né? Bíblia Sagrada ou Sagrada Bíblia, Escritura Sagrada. Esse vocabulário Bíblia não se acha no texto das Escrituras Sagradas. Consta apenas na capa, donde, pois, nos vem. Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. E é derivado do nome que dava a folha, o papiro, preparada para a escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Estrutura da Bíblia. A Bíblia divide-se em duas partes. Quem sabe dizer quais duas partes que a Bíblia divide? Antigo Testamento e Novo Testamento. Parabéns, né? A Bíblia divide-se em duas partes, Antigo e Novo Testamento, tendo todos 66 livros, né? Sendo 39 no Antigo e 27 no Novo. Esses 66 livros foram escritos em um período de 16 séculos. Ó, 16 séculos, né? Cada século é quantos anos? Quantos anos tem um século? 100 anos, né? Quem falou? Isso. Então 16 séculos levou para ser escrita a Bíblia. E tiveram cerca de 40 autores, tá bom? 40 autores escreveram a Bíblia. Aqui estão os milagres da Bíblia. Esses escritores pertenceram a mais variadas profissões e atividades e viveram e escreveram em países, regiões, continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, 6 escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina. Quem é? Deus. Deus, a palavra testamento vem do termo grego e significa aliança ou concerto. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém, quando é distribuição de seus bens após sua morte. O duplo sentido do termo grego nos mostra que a morte do testador significa Cristo. Amém? Quando passa um Novo Testamento, quer dizer, né, está falando de Cristo. Cristo morreu, né? E por causa disso, eu e você se tornamos herdeiros de Deus, herdeiros das promessas da Bíblia Sagrada. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, o testador é Cristo, né? O Novo Testamento, né? O Antigo, o Novo. O Antigo Deus fez com Israel, né? E agora Deus vai fazer uma nova aliança ou um novo testamento pelo sangue do seu Filho, para que nós também se tornamos israelitas de Deus, herdeiro e co-herdeiro
de Cristo, da promessa. Amém? Alguma pergunta? Já estou terminando, viu? E ratificou o selo, a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Está lá em Romanos, né? Capítulo 8, versículo 17. E Hebreus, capítulo 9, versículo 15 ao 17. Vai falar sobre a aliança de Cristo. E também vai falar sobre que nós somos herdeiros da promessa, tá bom? O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas por Tertuliano e Orígenes, na primeira divisão principal da Bíblia. Temos o antigo conceito também chamado de Pacto da Aliança, que veio pela lei e feito no Sinai, e selado com sangue de animais, né? O Antigo Testamento foi selado por sangue de animais. Você lembra quando Moisés pegou e expandiu o sangue ali? Então ali ele estava, né, fazendo aquela aliança com Israel. Na segunda divisão principal, temos um novo conceito, que veio pelo o Senhor Jesus Cristo, feito no Calvário e selado com o seu próprio sangue. Olha, é forte, né? Glória a Deus. Lucas 22, 20 vai falar sobre isso. E Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15. E pôs um conceito superior, né? Não existe maior conceito, maior aliança do que o sangue de Cristo, do próprio Deus, né? Para nos purificar, nos justificar da condenação, né? Para a salvação, das trevas para a luz. Amém? Glória a Deus. Já venceu o horário, nós vamos estar dando continuidade sábado que vem. Amém? Tem alguma pergunta? Glória a Deus. Não tem nenhuma pergunta não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que Deus abençoe, né? Nós aprendemos, nós devemos ler a Bíblia diariamente. Amém? Tem muita coisa boa aqui, irmão, que nós vamos aprender. Ler a Bíblia para ser sábio. Para ser eu quero ler a Bíblia para ser sábio. Eu quero ler a Bíblia para ensinar outras pessoas. Amém? Louvado seja o nome do eterno Deus. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade. Quero agradecer ao nosso pastor, a pastora, né, por estar nos dando essa confiança. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, está me acompanhando aí, me dando cobertura espiritual e me apoiando nesse trabalho. E louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém.